Fala galera! Começando mais um vídeo daqueles que todo mundo fica esperando e já tinha gente reclamando que não tinha vídeo ainda de supermercado no Peru. Então a gente vai fazer algumas compras e mostrar pra vocês como é que estão os preços por aqui. E o lugar onde a gente está estacionado aqui é na frente de um mercado, de um metro da rede Cencosud. Só que a gente resolveu ir num Plaza Vea, que é um mercado que a gente encontrou em todo o Peru. Então acho que vai ser melhor pra gente poder comparar os preços. A gente não tá dizendo que é o supermercado mais barato, mas a gente sabe que também não é o mais caro. Só que é um mercado que a gente encontrou em todos os lugares. Então, pra quem tá vindo viajar pra cá, provavelmente vai encontrar um supermercado desse pelo caminho. E pra variar, a gente já entra o quê? Na seção de eletrônicos. Todos os mercados grandes aqui começam assim, com seção de eletrônicos. E aí depois pra lá tem as coisas de casa, coisas pessoais e comida. Então só pra dar uma ideia de valores, esses liquidificadores da Oster que tem no Brasil estão custando 449 soles. Se você quiser o vermelho é 439. E aqui tem uma mini fritadeira, também da Oster. Pra quem vai morar no motorhome é uma opção, porque ela é de 1,8 litros, então acaba sendo pequena. Aqui tá saindo 199 soles. E a potência dela a gente tinha visto, né? Era 1000 watts, né? É. Então é uma potência ok, assim. Normalmente a gente vai ter um inversor no carro que consegue tocar uma fritadeira dessa. Mas olha, vou dizer que a gente fica tentado nessas horas a comprar, porque a gente adora air fryer. É, funciona muito bem. E o nosso sistema aguenta. Vamos organizar o carro. Se sobrar espaço, a gente compra uma fritadeira. E as coisas de papelaria. Eu comentei no último vídeo que tava comprando umas canetas pra levar pra minha mãe. Só pra vocês terem noção, eu gosto muito de papelaria, então eu imagino que esteja realmente muito mais barato, apesar de não saber os preços atualizados aí no Brasil. Mas um pacote de Sharp de 8 unidades tá saindo 25 soles. Tem opção menor, de 15 soles, e de 6,40 para 2 canetas. Então eu acho que a diferença de preço tá realmente bem grande. A gente já chega direto na padaria aqui, ó. E um pacotinho com 6 pães de hambúrguer, tá 3 sóis e 50. E um pacotinho com 6 pães de cachorro quente, tá 3,30. E aqui é bem comum também encontrar esse pão mais chatinho aqui, que é um pão bem mais seco, tá 3,50. Esse pão aí a gente encontrava em todo o caminho pra cá, na estrada mesmo, várias pessoas vendendo. Então acho que é bem comum. Olha, aqui tem um pacotão grande aí de pão de sanduíche da Puma, que aqui é Bimbo, né? E tá saindo 12,29. Uma coisa que chocou a gente é a variedade de leites que tem aqui. E também porque eles têm muito leite de lata, em potes pequenos também, lata pequena. E tem vários tipos de leite. Tem o leite sem lactose, tem leite desnatado, mas eles têm também alguns que são leites concentrados, como esse daqui. E aí eles indicam que você tem que dissolver na mesma quantidade de água. Então, uma lata de leite para uma lata de água para fazer o leite que pode ser consumido, que pode ser tomado, né? A gente usou inclusive como creme de leite. Esse Glória é o leite mais comum que a gente encontra por aqui. E ele tá saindo 5,20 o leite de caixinha. E tem também outros tipos de embalagem. Então, esse aqui é 946 ml, tá saindo 5 soles. Eu sempre falo pesos. Não é pesos, é soles. Muito tempo, né? A gente ficou peso uruguai, peso argentino, peso chileno. Aí confunde a cabeça. E olha o tanto de leite de latinha que tem aqui. Toda essa área aqui é de chás. E aqui tem bastante esses chás que são a planta mesmo, seca. E aqui a gente tem o chá de coca. São as folhas de coca aqui para preparar o chá. Tem em pó também. E tem alguns de saquinho aqui. Onde é que tem saquinho? Aqui. Tudo chá de coca. Teoricamente, você não pode levar a folha de coca ou o chá de coca, mesmo que processado em saquinho, pro Brasil. Cada um, né, por sua conta e risco, mas a gente avisa. Isso porque, teoricamente, é possível refinar essa planta aí e extrair o princípio ativo da droga, né? Então, por isso que é proibido entrar com esse tipo de coisa no país.
Tem várias opções de café, aí tem várias opções aqui de 250 gramas por R$29,90. O mais barato é esse cafetal aqui, que 900 gramas tá R$34,90. Só para vocês terem uma ideia de valor, ó, o Melita de 250 gramas tá R$15,90 e os cafés do Starbucks aqui são muito caros. Os pacotes de 250 gramas estão R$37,90. E o que a gente tá tomando agora, que tem um valor ok, é esse daqui. Nem sei qual é a marca. Não tem, só fala da onde que é o café, que é de Chamaio. E tá saindo R$12,90 o pacote de 250 gramas. E é bem gostoso, e é bem né? bom. A gente gostou bastante, assim, principalmente pra fazer na cafeteira italiana, porque ele é um pouco mais grosso, a margem dele não é tão fina. E como em todos os outros países que a gente teve pela América do Sul, tem muito café instantâneo. É muito mais opção de café instantâneo do que normal, né? E é interessante porque o Peru é um grande produtor de café e tem realmente cafés muito bons. Tanto que a gente pegou agora mais um pequenininho para experimentar. E aí um Nescafé normal, ó, tradicional, de 170 gramas tá R$32,90. E aí tem esse Gold aqui que tem no Brasil também e tá saindo R$19,90 o de 50 gramas. E o chocolate em pó aqui, ó, da Milo, que é o nosso Nescau, né? Tá R$16,99 o pacote de 380 gramas. Aí tem Nesquik sabor baunilha, R$14,90 por 350 gramas. E aí tem um Nesquik de chocolate normal aqui, 500 gramas por R$15,50. E é Milo mesmo, tá? No outro vídeo do Chile a gente recebeu muitos comentários falando não é Milo, é Milo mesmo e tal. A marca, ela é australiana e o nome original dela é Milo. A gente conheceu assim, então a gente meio que acostumou. É igual falar Nike, por exemplo. A gente fala Nike, a gente não fala Nike, né? Então... Muitas opções de quinoa por aqui, obviamente, né? Nessa região tem muita produção. E tem desde R$8,80, esse é o pacote mais barato, até R$19, R$18, os pacotes de 500 gramas. Aqui tem dois sais, tem uma opção aqui que é de cocina e um de mesa. E ambos o quilo tá R$2,20. E aqui nos mercados a gente sempre encontra esses sais que eles até colocam bem grande, assim, que é o sal de maras, até pro turista comprar e tal, levar de souvenir. E aí tem algumas opções diferentes, por exemplo, um pacote aqui de vários vidrinhos de sal, que é caro, 44 soles, mas é uma coisa bem pro turista levar de lembrança mesmo. E aqui também tem uma variedade muito grande de grãos. E, por exemplo, aqui tem soja, R$2,40, aqui tem também mais quinoa, R$6,29, tem fava inteira, R$4,10. É interessante porque é um país que produz muitos grãos, então se consome muito e tem muitas ofertas nos mercados também. E aqui no arroz, o da marca do mercado, que costuma ser sempre mais barato, R$3,20 o quilo. E tem também o de 5 quilos que tá saindo por R$16,99. Do lado de cá tem as farinhas, vários tipos de farinha. E a mais barata aqui não é a da marca do mercado. A do mercado tá saindo R$6,40 e tem essa outra opção por R$4,50. A gente tem aqui também maisena, mini caixinhas de maisena. Esse aqui é legal, né? Pra gente que usa pouco, mas às vezes precisa pra uma receita. Legal. R$2,50 essa caixinha pequena e R$10,50 a caixa maior. Chegamos no corredor da discórdia. Sempre vai ter alguém pra dizer que não é biscoito, que é bolacha, outro pra dizer que é bolacha e não é biscoito. Mas no corredor das bolachas e biscoitos. Pacote de clube social, sabor original, com 6 pacotinhos dentro, né? R$3,69. Aqui tem muitas coisas preparadas com quinoa, então aqui tem vários biscoitos com quinoa, cookies, quinoa e blueberry. Tem com morango, tem com chocolate, tem várias opções. Aqui a gente encontra bastante chips Ahoy, que são os cookies, né? E ó, é um pacotinho com vários pacotes dentro, R$6,20. E é muito bom. E aí tem da Balduco também os cookies, ó. O sabor original tá R$5,10. Vamos levar um desse aqui. Aqui tem a prateleira dos doces e tal, mas a parte interessante é que tem várias moedas, bolinhas de chocolate, isso que a gente encontrava em mercearias antigamente, né? Você pode inclusive escolher se você quer uma moeda de prata ou de ouro, e a de ouro é mais cara, olha só. Aquilo que sempre assusta, né? Ferrero Rocher, essa caixinha aqui com quantas unidades? 100 gramas. R$37,40 e a de 150 gramas, que é aquela caixinha de acrílico, R$51,80. Aqui tem bastante essas caixinhas de Kisses
da Hershey's, ó, R$16,80, R$12,60. Tem esses de coração, tem vários formatos e tudo prontinho para presente já. O macarrão, vou pegar o da Barilla, que tem no Brasil, R$7,79, o espaguetini número 3, que é o bem fininho, é o mais fino de todos. E vamos ver qual é o mais barato aqui. O da marca do mercado, como geralmente é, por 2 soles, o mesmo pacote de 500 gramas. E logo ao lado das pastas, a gente tem os molhos para acompanhar. Então, uma coisa que a gente consome bastante que é tomate pelado. Levando macarrão e um tomate pelado, a gente consegue passar na fronteira e ter alguma coisa para preparar, mesmo sem ter feito compras de comida fresca. O da Multi, R$9,90, caríssimo. E o mais barato que tem aqui vai ser esse dessa Casa Rinaldi, por 4 soles. Esse mercado tem bastante opção de azeite de oliva. Aí esse Carbonel, que a gente sabe que tem no Brasil, ó, o de 500 ml tá R$22,90 e o de 250 ml R$12,90. Tem bastante opção de spray para cozinhar. E aí o mais conhecido é esse Pan, que tá R$21,09. Uma garrafa de óleo de milho de 900 ml tá R$17,80 da Arqua. Ah, e aqui tem soia também, R$7,89 de 900 ml. Aqui tem muita culinária chinesa e muitos restaurantes asiáticos. Então a gente tem várias opções de molhos que são utilizados na comida asiática. Acho que o pessoal aqui gosta bastante de vinagre, porque tem várias opções, incluindo em pacote, como se fossem aqueles pacotes de produto de limpeza. Ou até ketchup, maionese e mostarda eles costumam utilizar, né? Com um biquinho aqui e uma embalagem de plástico. Essa embalagem de 1 litro está saindo R$4,20. E aqui tem miojo por R$1,30 e também tem cup noodles por R$4,58. Aqui tem maionese da Kraft, mas não tem preço. Tem algumas coisas que a gente não encontra preço por aqui, né? Inclusive, tinha um senhor aqui perto da gente pedindo ajuda. Uma atendente teve que pedir ajuda para outra atendente para eles conseguirem descobrir o preço. R$16,20. Caro, hein? Meu Deus. Tem maionese mais barata aqui. Tem essa aqui, que eu não sei qual é a marca, da Walibi, que tá R$13,89 por 900 gramas. De opção de ketchup tem Heinz aqui de 397 gramas, tá R$10,80. Tem a opção da Hunt's também, mesmo tamanho, tá R$12,90. Aqui tem muita opção de molhos, muitos mesmo, principalmente esses de arre amarillo. É o mais tradicional aqui, então tem de todas as marcas. Tem também salsa huacaína, eles usam muitos molhos, então o mercado, óbvio, também tem várias opções. E o interessante que tem aqui é essa salsa acevichada. Tem mais ou menos os ingredientes que vão no ceviche, que vão para fazer o leite de tigre, já na embalagem, 6 soles. E aí, para mostrar os preços, essas salsas que eu falei para vocês, de arre amarillo, R$4,09 e huacatai, R$4,09. E tem também a huacaína, que é arre com queijo, R$5,30. E sempre que você vê falar em arre ou em rocoto, são pimentas. Então, se você não gosta de pimenta, tome cuidado. Água de galão a gente só encontrou essa aqui no mercado, que é de 5 litros e tá R$2,20. Água com gás dessa marca São Luís, R$2,50, 2,5 litros. Aqui você pode escolher o tamanho do refrigerante que você quiser. Tem a partir de 1 litro até refrigerantes de 3 ou 4 litros. E esse Inca Kola é o refrigerante mais tradicional deles aqui. Só pra vocês terem uma ideia, garrafa de 1,5 litro, R$6,60. Teoricamente ele é de abacaxi, ele é bem amarelo, mas não é muito legal, né? Tem sabor o quê? Não, era pra ser de abacaxi, né? É. Mas não tem muito gosto de abacaxi. Não é legal. É bem melhor comprar, tem uma Fanta, que é sabor abacaxi. E aí essa Fanta tem gosto de abacaxi mesmo, essa é boa. E a Coca é o mesmo esquema. 3 litros, pack de 6 litros, garrafa de 1 litro. A garrafa de 1 litro aqui tá R$4,30. E eu não achei de 2 litros. Que seria o nosso tamanho mais tradicional. Mas esses packs aqui de 2 garrafas de Coca-Cola de 3 litros tá saindo R$20,20. Também tem Fanta, tem Crush, tem Sprite e sempre nessas garrafas absurdamente gigantes. Uma coisa que tem muito aqui é ginger ale, porque uma das bebidas mais tradicionais do Peru, que é o chilcano, é feita com ginger ale. É pisco, ginger ale, limão, então tem de várias marcas, geralmente. Aqui tem da Schweppes, que é uma bem tradicional, e da Evers,
E pra quem não sabe, Ginger Ale é um refrigerante de gengibre. Que na minha terra se chama gengibirra, e inclusive a família do meu pai fazia em casa. A lata de Red Bull tá saindo R$7,50. E aí um pack com 4 latas de 250ml tá R$27,50. E tem Monster também de 473ml e é o mesmo valor, R$7,50. E aqui tem várias opções de suco e a gente consegue encontrar nos sucos xixa morada também. Esse aqui que é de 1 litro tá saindo R$6,50. Inclusive da Del Valle a gente encontra xixa morada aqui, ó. Essa garrafinha de 300ml tá saindo R$1,50. Aqui é muito comum a gente encontrar essa cerveja Cusquenha, uma cerveja muito boa. Essa dourada aqui, ó, um pack com 6 tá R$20,90. Aí tem de trigo, que é o mesmo valor. E tem uma aqui de duplo malte, que é até um pouquinho mais barata, ó, tá R$18,90. Corona R$28,90 e a Stella Artois R$27,90. E a Heineken é bem mais cara. Um pack com 6 tá R$32,90. A lata tradicional de Pringles aqui tá saindo R$9,80, mas tem uma opção da marca do mercado também por R$7,70. As Lays aqui tem algumas opções, como a ondulada, que tá saindo R$7,10, tem de creme e cebola, que é R$6,90, além da tradicional. A tradicional tá saindo R$8,10 o pacote de 200 gramas. Mas bom mesmo é que aqui tem várias opções de chips que são um pouco mais naturais, que são esse aqui, por exemplo, que é bem gostoso, a gente já experimentou, que ele é de abóbora, e aí é só a abóbora picada, frita em azeite com sal. Um pacote desse aqui tá saindo R$6,20. E tem várias outras opções, tem com batata doce, aqui tem um mix que tem banana e tem outras coisas junto, aipim, a própria abóbora, batatas, R$5,99. Apesar de peixe ser uma coisa bem comum, frutos do mar nessa região, não é tão barato. Ó, o quilo da tilápia limpa, do filé de tilápia, tá R$49,90. Coração, o quilo tá saindo 10 sóis. E o filé de peito, R$21,10. Cara, a picanha aqui é carinha, não sei como é que tá o preço no Brasil, mas é R$104,90 o quilo. Aí o bife angosto, ó, R$99,90 o quilo. Carne moída, R$23,90 o quilo. Mas o que me impressionou aqui foi o preço do mignon, R$143,50. Ó, e aqui tem um bife vazio, quadril, cadeira, se eu não me engano, acho que é isso, R$51,10 o quilo. Os preços das carnes aqui são realmente bem caros. Claro que a maioria dessas que eu mostrei pra vocês são cortes argentinos, são carnes que vêm de lá, então são importados. Até por isso que eu acho que o valor é um pouco mais alto. Mas mesmo assim, os mercados onde a gente consegue encontrar carnes nesse estilo assim de corte, também são bem caros. O Peru é produtor de vinho, tanto que o pisco ele é feito de uva também, e as vinícolas produzem tanto pisco como vinho. Eu vou mostrar alguns vinhos locais aqui pra vocês. Essa Atacama é a vinícola que a gente visitou, então aqui tem um rosé deles por R$46,90. E a Taberneiro também é uma outra marca conhecida de pisco. E esse aqui é um vinho semi-seco, os dois são semi-secos. Tá saindo 23 soles. Outra vinha bem conhecida daqui, que faz bons vinhos, é essa Antioquia. Esse aqui é um Chardonnay que tá saindo R$27,90. E eu vou levar uma garrafa dessa daqui. Aí para ter uma ideia aí de valor de outras bebidas, a garrafa de Absolute de 1 litro tá R$62,90, a Smirnoff R$32,90, a Grey Goose aqui é bem cara, ó. A garrafa de 750ml tá R$199,90. Tem várias opções de gin aqui, tem o Bulldog, que é muito bom esse gin, a garrafa de 750ml tá R$119,90, o Beefeater de 1 litro tá R$84,90, aí tem o Tanqueray de 700ml que tá R$89,90, mas a maior seleção de bebidas destiladas aqui é de pisco, ó, tem todas essas opções aqui de pisco, então tem desde R$27, R$28 até uns bem caros, ó, R$96,90 esse aqui. O da Atacama que a gente visitou lá em Ica, que se chama Demônio de Los Andes, tá R$38,90 a garrafa de 700ml. Esse da Taberneiro também é muito bom, a gente já experimentou esse pisco, é bem gostoso para fazer drink e é R$30,90, tem um preço bem legal. Para ter uma ideia do valor dos whiskies aqui, R$62,90 o Johnny Walker Red Label de 750ml, o Jack Daniel's 750ml tá R$99,90 e o Fire é o mesmo valor.
frios a gente achou também caros por aqui. Tem uma grande variedade, mas os preços a gente achou que são bem altos. Só para ter uma noção, o presunto mais tradicional tá saindo R$ 67,79 o quilo. Então essa bandejinha aqui tá saindo praticamente 11 soles. Outra coisa que eles gostam bastante é salsicha. Também tem várias opções, até lá no final é tudo salsicha. Aqui é muito tradicional eles fazerem esses packs com queijo e presunto prontos já para vender para sanduíche. Os queijos a gente também achou que são caros aqui. Um pacotinho desse queijo Edam de 250 gramas tá saindo R$14,50. E olha o que eu achei aqui, forno de Minas. Vim correndo para ver o preço, que tem pão de queijo. Tem o waffle, mas o que eu quero é o pão de queijo. O de 400 gramas tá saindo R$19,10 e o de meio quilo tá saindo R$28,59. Ainda bem que logo estaremos no Brasil, então a gente deixa para comer pão de queijo lá. E provavelmente vai trazer polvilho para poder fazer pão de queijo na viagem, que de vez em quando bate uma vontade. Deixamos aqui uma pilha de ovos. E as caixas de 30 ovos estão saindo R$18,80. Tem outras opções também, a gente geralmente tem comprado esse daqui, que é da marca do mercado mesmo, e 15 unidades está saindo R$9,40. E por fim chegamos nas frutas. Já mostramos pra vocês alguns preços nas feiras, mas vamos ver como é que estão os preços das frutas e verduras aqui no mercado. A laranja, e a cor dela tá maravilhosa, né? Tá cor de laranja, R$6,99 o quilo. O mamão tá saindo R$4,99 o quilo, que eles chamam aqui de papaya, né? Olha o tamanho desse mamão. Caramba! Laranja para suco, R$2,49 essa laranja, que é bem comum a gente ter no Brasil, né? Abacaxi também são uns abacaxis gigantes por R$5,90. E olha a variedade de batatas que a gente tem aqui. Vários tipos diferentes e aí, claro, os preços variam, né? Então tem de R$3,19 até R$7,70 a mais cara. Mas se a gente for ver, só nesse mercado aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, que é a mesma batata, 8 tipos de batata, sem contar ainda, né, que se a gente for pra lá tem alguns tipos diferentes de abóbora, de batata doce. E é interessante porque aqui tem algumas verduras que são por quilo, né, verduras, legumes, frutas, e outras que são por unidade. A abóbora, a abobrinha, é R$2,80 a unidade. Já o pepino é R$3,39 o quilo. O brócolis também é por quilo, R$5,19. Temos aipo, que também é uma coisa que divide opiniões. Eu gosto, o Léo detesta. É R$2,80. Nossa, uma coisa que há muito tempo a gente não via era tomate cereja. Tá R$6,70, 250 gramas. Bem caro, mas aqui eles têm algumas verduras base. Então tem o rabanete, eu comprei inclusive pra gente uma bandejinha, só que era uma outra marca que tá um pouquinho mais barata. Eu paguei uns 5 soles, mais ou menos, uma bandeja assim. O aspargo aqui tá com preço bem bom. Um maço de aspargos de 200 gramas tá saindo R$6,19. Tem umas bandejas lindíssimas de morango. Tem 500 gramas em cada bandeja, elas estão saindo R$10,29 cada bandeja ou R$20,99 por quilo. E aí tem uma promoção de R$19,99 para 2 bandejas. Tem quase nada de diferença, né? Um sol de diferença. A berinjela tá saindo R$1,80 por unidade e a cenoura tá saindo R$4,09 o quilo. Aqui é muito comum a gente encontrar alguns tipos de pimenta. Geralmente tem essa pimenta laranja e também tem essa pimenta vermelha, que parece um pimentão e na verdade é o que eles chamam de rocoto. Sabão líquido Ariel de 1,8 litros está sendo R$ 37,90. E aqui foi um dos primeiros lugares que a gente não encontrou Omo, seja com a marca Omo ou com outras marcas, né? Mas tem algumas outras opções aqui de sabão em pó. Aí esse aqui, ó, dessa marca Opal, tá R$ 28,40 por 2,4 quilos. E aí o Ariel em pó mesmo, de 2,8 quilos, tá R$ 29,90. Aqui não tem muitas opções de papel higiênico em pacotes pequenos, a gente só conseguiu encontrar esse de 8 rolos, foi o menor que a gente encontrou, os outros são todos pacotes bem grandes, ó. E aí esse aqui que vem 8 rolos de 65 metros cada, tá R$ 23,90. Aí o Elite com 12 rolos de 50 metros, R$ 28,40. E o papel toalha da Elite, pacotinho com 2 rolos, tá saindo R$ 10,90. A parte de cosméticos a gente achou que aqui também é bem caro.
Então, parte de shampoo, condicionador, essas coisas. Eu acho que os preços estão parecidos com os do Brasil, se não ainda mais caros. Assim como na Bolívia, que o site se chama Eu Vive, e o preço de cada um dos produtos, shampoo, condicionador, máscara, creme pra pentear, tá R$15,90. Aqui tem um pack da Head & Shoulders por R$26,90 e o Sedal de 340 ml tá saindo R$10,50. Aqui em cima tem umas embalagens maiores de 650 ml por R$21,90. E aqui a linha da Pantene, para dar mais uma referência de valor, R$17,90 o shampoo de 400 ml. E é o mesmo preço pro shampoo, pro condicionador, pro creme para pentear. Isso é uma coisa que a gente não tá muito acostumado no Brasil, né? Geralmente a gente vê uma grande variação entre preços de shampoo, condicionador, creme para pentear, creme de tratamento. E aqui os valores são iguais, se não são exatamente iguais, são bem parecidos ou proporcionais ao tamanho do produto. Já voltamos aqui para o nosso carro, mas eu vou mostrar uma última coisa que a gente comprou lá no shopping antes de voltar para a van, que foi sulfato de cobre. Isso aqui a gente não consegue achar com tanta facilidade por onde viaja, mas a gente conseguiu encontrar na ProMart, que é uma loja que tinha inclusive no shopping. É uma loja que vende ferramenta, material de construção, coisas para decoração de casa. Então lá na parte de piscinas tem sulfato de cobre. É caro, a gente pagou 44 soles por 1 quilo, mas como a gente gosta de usar esse material no porta-pote, a gente acabou comprando. Mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, de entender um pouquinho como é que estão os preços aqui no Peru. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, @LarryFabiVale, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!